Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Vou dar um tempo aí para que o Instagram avise todo mundo. Vou me apresentando. Estou esperando minha amiga Ângela, que já já estará por aqui. Nós divulgamos. Tomara que você tenha compartilhado para avisar todo mundo. Já vou avisando aqui, ó. Tem mais ou menos aqui, ou de repente no seu celular está desse lado um aviãozinho, uma setinha, para você compartilhar essa live. Aproveita que está começando agora e fala, ó, tá começando! Vamos lá, todo mundo! Vamos falar sobre um tema importantíssimo. Um olhar para o autista na fase adulta. Eu só arrumando aqui para centralizar melhor, para ficar mais confortável aí também, para que quando a Ângela entrar, a gente consiga colocá-la. Ângela, tô só esperando sua solicitação aqui, tá bom? Pra gente te colocar. Então, gente, boa noite, eu sou a Solange e nós vamos começar, vamos falar, né, sobre esse tema, o autista na fase adulta. Um olhar para o autista na fase adulta, um tema muito importante. Eu não vou... Oi, tudo bem, querido? Instituto Inflorescência conseguiu entrar, hein? Gente, eu estou só... Estão vendo a parede? Distante assim que é para dividir a tela. Tava só falando boa noite, esperando você chegar, né? Dando boa noite, pedindo o pessoal já ir compartilhando. Nós vamos falar sobre o autista, né? Esse olhar para o autista na fase adulta. A Ângela é uma ativista, alguém que tem experiência nisso, né? Viveu isso de perto, na pele. Ó, Brunedinelli, que mais aqui é. Ah, Brunelli. Brunelli. Brunelli, querida, boa noite. Pesca Autismo tá aqui, Giogli, Ana Carolina, Henrique, boa noite para toda essa galera. Bom, vamos dar início, sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para a Ângela, que vai se apresentar, falar resumidamente qual é o que a gente vai abordar hoje, e aí a gente vai começar essa conversa e abrindo para vocês que quiserem mandar questões, que quiserem se pronunciar, que quiserem falar da sua experiência, colocar observações sobre os pontos que traremos. Pode mandar aqui que a gente vai estar lendo, beleza? Vamos lá, Ângela, boa noite, se apresente. Boa noite, Solange. Boa noite a todos aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Não sou nada disso que as pessoas falam, tá? E fugiu a palavra. Eu não sou nada disso que as pessoas estão falando, mas Vamos eu voltar me dedico muito. quer dizer, Não é falsa modéstia, não. Eu não sou isso, mas eu me dedico muito e há muitos anos por essa causa. Inicialmente, porque tem aquele ditado lá, quando a gente não aprende por amor, a gente aprende pela dor, né? E aí eu tive, pela dor, que me interessar por esses assuntos, né? Por 29 anos, eu tive a honra e o privilégio de ser mãe de Janaína. Então, isso é que me levou. Então, a Janaína foi a minha professora. E a Janaína ainda é a minha professora na linguagem do amor, do acolhimento, da necessidade de estudar e buscar informações para tentar fazer a nossa parte, não é, Solange? Porque cada um de nós precisa fazer a nossa parte. é interessante a fala que você trouxe aí, já vou devolver para você continuar se apresentando, mas quero pontuar a frase que você colocou aí, né, que é um ditado, vamos dizer que é um ditado popular que se diz que quem não vem pelo amor vem pela dor, ou quem não aprende pelo amor aprende pela dor, né? Porque as pessoas, e quando não desrespeita elas, quando não está no mundo delas, daquilo, elas se distanciam, né? E vai lá só com o dedão para julgar, para acusar, né? Tinha que fazer assim, tinha que fazer daquele jeito. Você que está do outro lado, na sua perspectiva, tem receitas prontas, tinha que ter, tinha que fazer, até você viver o problema, né? Então, que a gente, Exatamente. nós estamos aqui para te convidar a participar disso sem que você tenha que sofrer na pele, né? Que você compre essa angústia, essa dor, essa luta, essa causa para ajudar o próximo, mesmo sem que você viva isso, mas você está na sociedade, faz parte da sociedade, então Exatamente. é uma causa social, né? Para trazer um equilíbrio, porque aí todo mundo fica bem, né? Se essa mãe está bem, essa criança também consegue ficar melhor, se as políticas públicas
dão todo o suporte para essa criança ou esse adulto autista, que a gente aqui hoje vai focar no adulto, se ele tem o suporte, ele fica melhor, essa mãe fica melhor e aí a sociedade fica melhor, né? Porque uma coisa vai refletindo na outra, concorda, Ângela? Concordo plenamente, porque de acordo com até alguns relatórios que já foram publicados e que você vai abordar e eu vou poder apresentar a vocês, é fundamental que toda a sociedade comece a repensar essa questão do autismo no nosso país, principalmente que ainda é muito carente de leis e cumprimento de leis, e principalmente a fiscalização dessas leis, por conta de dados estatísticos. Eu provo para todos aqui presentes que não têm pacientes em suas famílias com autismo, que eles precisam se inteirar desse assunto. Mas mais para frente a gente vai abordar a situação. Vamos sim. Bom, eu quero então começar falando para dar uma introdução para a gente chegar nessa questão aí das leis e dessa pauta de fiscalização, tudo isso que a gente vai abordar aqui, com a participação de todo mundo. Vamos começar falando para quem de repente está aqui e não entendo sobre isso, até porque nós temos focado muito, não só nós aqui nessa live, mas no contexto geral, é sempre muito focado no autista, a criança autista, né? Para essa mãe que está recebendo esse diagnóstico agora, que está tentando lidar com isso, desde aí até esse desenvolvimento, né, e como aprender e tudo mais. Mas o autista adulto fica meio que esquecido ali, né? O povo esquece que o autista vai envelhecer, vai ficar não só adulto, como vai envelhecer também, né? Então, por isso a gente quer hoje trazer esse foco, por isso que o tema é um olhar para o autista adulto. A gente vai focar o máximo possível hoje nesse tema, então você que está aí do outro lado e tiver como participar, tiver alguma experiência, tiver um olhar para falar sobre isso. Ângela, você que conviveu com um autista adulto, né, e está mais perto aí dessa causa, é uma ativista, me fale aqui para todo mundo, né, minimamente, essa demanda e como que é esse lugar de estar com um autista, de cuidar de um autista adulto. Vamos lá. Eu já não posso mais falar em meu nome só, porque como eu disse lá no início, no meu caso, eu tive que buscar conhecimento pela dor. Mas nessa busca, eu me encontrei com muitas mães do Brasil inteiro. E muitas. E na grande maioria, mulheres sozinhas. Digamos que de cada 10 mães que eu encontrei na vida, o pai foi embora logo cedo, muito cedo. Então, essas crianças crescem, tem uma frase que eu não sei de quem é, mas ela é muito bem colocada para a gente iniciar a nossa conversa, que diz o seguinte, que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Quando falamos de autismo, nós estamos dizendo que de cada 10 mães que eu, na minha vivência, encontrei, 8 estavam sozinhas. Essas 8, na grande maioria das vezes, é a aldeia inteira do seu filho com autismo. Né? Desde quando o pai abandona, a família às vezes abandona porque tem medo, mas na infância a gente ainda tem, sabe, uma rede de apoio. O vizinho, a avó, o avô. Eu, graças a Deus, tive a minha mãe, uma mulher maravilhosa que foi meu braço direito, esquerdo, meu chão, né? Então a gente fala dessas mães sozinhas que elas acabam sendo a aldeia inteira dos seus filhos, e essa responsabilidade já traz uma bagagem muito pesada, porque ela vai errar muito.
e sim. vai se culpar muito pelos erros e as escolhas que ela fez. É uma Então, mãe, qualquer mãe já se culpa, né? aí Eu você digo que nasce uma imagina, mãe, nasce uma culpa, né? Eu sempre digo isso, quando nasce uma mãe, já nasce uma culpa. A mãe já por si só já se culpa. Ainda tendo dedos apontados para ela, né? Dizendo que ela está errando, aí é muito pior, né? aí conforme essa criança vai se tornando uma adolescente, as oportunidades de educação, saúde, terapia, socialização, elas vão ficando cada vez mais escassas, porque nem sempre o autismo vem sozinho, ele é acompanhado de comorbidades, e essas comorbidades, muitas vezes, traz experiências que para quem nunca vivenciou, pode assustar, pode dar medo, você começa a sentir pena. Sabe aquela história assim? Ah, então, eu queria muito ajudar, mas eu fico mal uma semana. Às vezes, isso atrapalha muito o meu emocional e eu acabo não ajudando porque eu não sirvo para isso. Eu fico muito abalada. Imagina essa mãe, ela não pode ter, ela não tem essa opção, né? Então, a realidade do autismo adulto hoje é uma realidade desumana. Nós temos políticas públicas negligentes no executivo, no legislativo e no judiciário, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas eu tenho provas de tudo isso que eu estou falando, tá? Eu não sou leviana e jamais seria num assunto tão delicado como esse. Então, conforme esses autistas vão se tornando adultos, nós temos política, negligência em todas as esferas das políticas públicas, nós temos negligência da família, nós temos negligência do vizinho, que muitas vezes ouve o barulho, mas ao invés de procurar tocar a campainha do apartamento, bater na porta e perguntar se está precisando de alguma coisa, ele denuncia. Sim. Nós temos profissionais capacitados para lutar conosco, que preferem não enxergar porque é óbvio. Isso não é um problema deles. Eles exercem a sua profissão, atendem os seus pacientes como devem atender, seguindo protocolos, não são fiscalizados na hora do atendimento inadequado a um autista. E, olha, me perdoem os bons profissionais, porque eles existem, que são realmente humanizados, que atendem de forma humana, com humanização, aquela família típica, mas nós temos sim impunidade diante de situações de negligência dos profissionais, tanto da área da educação como da saúde. Com certeza. Essa bandeira, eu sempre digo, ela não é, principalmente porque, assim, o adulto, hoje, ele foi uma criança um dia. E se lá atrás, enquanto ele era criança, e eu tento preparar todas as mães que eu acolho, falando assim, olha, essa luta, talvez nós nem vamos ver e nem obter essas conquistas, mas nós estamos preparando a sociedade e um mundo melhor para os que vierem depois de nós, para as mães que vierem depois de nós. Sobre isso, Ângela, o que a gente tem falado aqui, só dando um parêntese aí, né, nessa sua fala. É exatamente isso, eu já falei isso numa live anterior, né? Que eu entendo, mãe, claro, que você que hoje está dentro do seu sofrimento, quer a solução para hoje, para agora. Mas mesmo que a gente não consiga para agora, estamos lutando para que seja agora o quanto antes, é exatamente o que a Angela falou. Vamos pensar no todo, né? Que isso alcance que a sua luta agora, né?
você consiga que lá na frente isso esteja estabelecido e o mundo, né, nesse sentido, esteja melhor, que as pessoas enxerguem, olhem para essa causa, porque a gente já teve avanço em tantas áreas, de outras áreas de saúde, outras problemáticas que alguém insistiu, insistiu e agora as coisas melhoraram, né? Então a gente tem esperança de chegar, nós vamos chegar nesse dia. Mas a gente está plantando agora, né? Está plantando, regando, fazendo live, conscientizando. Por isso que a gente pede, acho que, ó, compartilhe, siga aqui o marco regulatório, porque quanto mais você segue, mais o Instagram vai vendo, vai sendo chamado a atenção, vai chegando nas pessoas certas. Então, são formas da gente ajudar, da gente incentivar, da gente fazer essa conscientização. E eu quero Bora pegar esse. fazer um exercício Ah, agora? Todos que estão aqui na live presentes, sejam todos muito bem-vindos e vamos apertar por muitas vezes o like, do joinha, do coraçãozinho, do força. Apertar bastante, muito, 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 para fazer a nossa live subir, para que ela chegue ao maior número de pessoas vou até possíveis. dar um alô Isso. aqui, ó, para as pessoas que estão chegando aqui. A Kátia está aqui, boa noite, Deus abençoe sua vida. Desculpa, eu sou leigo, mas percebo que algo é diferente, mas procura ajudar. Deixa eu ver qual é o nome dessa pessoa. É Eduardo, olha aqui, ó. Às vezes é difícil identificar um adulto, olha que interessante que ele mandou. Eduardo, ele está dizendo assim: às vezes é difícil identificar um adulto autista, até porque tem vários tipos de autismo. Desculpe, pois sou leigo, mas parece que mas percebo que algo é diferente, mas procuro ajudar. Então, ele colocou aqui vários tipos de autismo. Eduardo, assim como você, não tenho a experiência, a Angela vai saber falar melhor sobre isso, mas pelo que eu entendo, não é que é autismos diferentes, né? Mas são graus de suporte diferentes, não é isso? E Isso. aí tem também nessa fase de muitas comorbidades, Ângela, me corrija se eu estiver errada. Essas comorbidades eu sei que pode ter também na infância, mas me parece que conforme essa criança, esse autista adulto, chegou numa fase da vida dele em que a escola já não recebe mais, ele vai retrocedendo, né? A escola já não recebe mais, ele não tem mais apoio, não tem um suporte na área Isso. da saúde. Aí ele vai decaindo e aí vai vindo novas comorbidades, não é isso? Mais ou menos o cenário, e aí vai ficando, isso vai mudando. Então pode alguém, um autista que de repente era suporte um, pode evoluir para o 2, é mais ou menos isso, não é? Até diretamente para o 3, Sim. Ele vai meio né? Ele vai retrocedendo pouco que se conseguiu, porque ainda é uma luta para isso, mesmo as crianças ainda estão lutando para uma melhora. Então, pouco que esse autista na fase da infância conseguiu, chega numa fase adulta, isso se perde, ele retrocede, aí é aquela mãe lutando, remando sozinha contra o mundo, contra a maré, mais ou menos por aí, né? Em que idade, Ângela, a escola já não comporta mais esse autista? Em média, eu observo, tanto com a minha filha como com as mães, né, que a gente acompanha, em média entre 15 e 16 anos, 15, né? quer dizer, É, tem autista que está aí com 30 anos, 40 anos, essa mãe já está 15 anos, 20 anos lidando sozinha com essa luta, com essa demanda. Esse filho já retrocedeu em muitos níveis, e aí a coisa só vai se agravando, né? E aí, para completar essa primeira parte aí, eu queria deixar um dado. De acordo com um relatório publicado em março de 2023, uma em cada 36 crianças era diagnosticada com transtorno do espectro autista. Isso representa 22% do que foi divulgado em dezembro, um aumento de 22% do que foi divulgado em 2021. Aí, quando a gente transpõe essa prevalência para o Brasil, de acordo com as estatísticas do IBGE, nós temos 215 milhões 902 mil habitantes. Se você multiplicar isso e fizer os cálculos, o resultado dá em torno de 5 milhões 997 222 pessoas vivendo no nosso país no espectro autista. 5 milhões é muita coisa. Nós estamos falando de crianças, tá?
não tem estatística de autistas adultos. A gente ia perguntar aqui, colocar aqui, né? A estatística Até tem na estatística, o autista adulto está sendo negligenciado exato. e excluído. Eu não é mais nem exclusão. Algumas, um número que aí eu não sei estimar, eles estão segregados. Eles são prisioneiros dentro das suas casas com sua São mãe. invisíveis, né? E as mães acabam se tornando prisioneiras invisíveis porque é como se ela não tivesse direito de estar na rua com seu autista adulto, porque ele é perigoso, ele vai atacar alguém, ele vai e várias outras, né, coisas que as pessoas desconhecem e ele é esquecido, ele é E abandonado, ele se eu posso te dizer uma coisa, a minha filha, ela vivenciou o autismo e a epilepsia refratária como comorbidade, né? E enquanto eu tive condições financeiras de pagar todas as terapias que ela precisava, e foi numa época em que ainda não tinha tanta ciência, tanto na parte da educação como da saúde, para o tratamento como autista, para o tratamento do autista, como o ABA, né, as terapias. A Janaína fazia terapias e era estimulada o tempo todo. Eu tinha uma amiga que falava assim, Ângela, você paga uma faculdade de medicina para a Janaína todo mês, para o resto da vida. Eu falei, é. Então, enquanto eu tive isso, a minha filha nunca teve agressividade, ela nunca se automutilou, ela tentava e a gente já entrava com as terapias, entrava com novas formas de abordagem terapêutica e controlava-se bem. Quando ela caiu na rede pública, o Aí, nível 3, ela entrou no nível 3 e aí só conseguiu se recuperar com um tratamento alternativo. então, Angela, isso que você está falando é gravíssimo, né? Eu classifico como gravíssimo, porque Gravíssimo. a gente vê políticas públicas de atendimento do governo e tudo para na área da saúde. Primeiro que nós pagamos tributos, né, impostos para ter esse suporte, né? E aí, por isso que nós chamamos todo mundo a participar dessa causa, porque o imposto que você que está aí do outro lado, que não tenho, não é sobre mim, não tenho filho autista, o imposto que você paga era para atender essas pessoas também, porque elas também são pessoas, elas estão na sociedade, elas têm um CPF, pago tributo pela vida delas, então elas têm direito, como nós, só que essas pessoas estão sendo esquecidas ali, tratadas como coisa, né? Então a gente tem o dever de cobrar isso. E o que a Ângela está trazendo aqui é gravíssimo, porque olha o relato, enquanto eu estou pagando, a minha filha consegue ter um suporte e se manter relativamente bem, acolhida, sem ter crises e tal. A partir do momento que isso sai eu tenho que deixar de pagar e depender da ajuda do governo, isso perde o controle, essa criança se torna adulto vai se descompensando e vai mudando o nível de suporte, aí essa mãe adoece junto, e aí é uma bola de neve, um negócio que perde o controle total. Muitas vezes tem que abandonar a profissão, abandonar o trabalho. Não tem condições, não tem condições. Tem mães aqui falando, né, que elas se sentem, a Gil falou aqui que ela se sente assim, aprisionada. E eu tenho acompanhado alguns relatos, né? Gente, você que tá aí do outro lado. Eu tenho testemunhas nessa live, viu? Porque o que eu estou falando Eu tô é muito sobre falando. muitas mãezinhas que estão aqui. Vejo relatos de mães que mostram, né? Elas foram mordidas, agredidas por esse filho que ele está nessa descompensação porque ele não tem suporte, gente, não tem ajuda, não tem terapia, a escola não acolhe, a terapia não chega, o mínimo do suporte não é dado, porque é o que a gente está dizendo, para a criança já é difícil conseguir, já é uma luta, tem pais que têm que entrar na justiça para conseguir vaga numa escola. Imagina o adulto, a gente está falando aqui sobre o adulto não fazer parte sequer do censo, não tem um censo sobre quantos autistas adultos existem no país, a gente não tem noção. Não é feito um censo.
vai lá na sua porta perguntar, olha, aqui tem um autista adulto, está sendo feito suporte, ele está tendo acolhimento, ele está recebendo as políticas públicas, está chegando nele, ninguém sabe, ninguém viu. É isso. A mãe que luta sozinha, né? Sozinha, a maioria das vezes é sozinha. As mães Sozinho. se acolhem entre elas e não tem como ajudar muito, porque cada um está na sua luta. O suporte que elas dão é você tá viva aí. E, gente, isso é um nível assim que é inacreditável, né? E a gente sabe que é possível ser feito. Fora do E país a isso gente existe. Eu queria, faz Angela, te isso. falar. Eu A queria te falar gente uma coisa que eu vi hoje. Ó, eu vi hoje para te trazer de repente aqui uma esperança, tá? Quando a gente fala aqui que não vamos desistir, eu moro em Santos, né? A realidade de vocês, a maioria aqui é que estão em Brasília e tudo mais, né? Eu moro em Santos. E hoje, eu falei, olha que curioso que esse assunto, eu tenha visto isso exatamente hoje no dia da live. Eu estava com minha filha numa consulta médica, enquanto eu estava na sala de espera, eu estava passando o jornal local. E falando que aqui na cidade onde eu moro, em Santos, foi feito um trabalho grande e o uso do óleo lá do extrato da cannabis foi liberado aqui, tem tratamento gratuito para o autista, para o uso da cannabis, e na reportagem foi dado vários relatos de mães falando da diferença que isso trouxe, o quanto esse filho evoluiu, melhorou na atenção, no convívio, em vários relatos, então foi comprovado, foi feita pesquisa, mostrou como é feito o extrato, como é todo o cuidado que é feito para não haver contaminação e tal, mostrou todo completo, uma matéria completa, e sobretudo enfatizando a eficácia desse tratamento. E aqui em Santos, pelo menos, a esperança que eu quero trazer é aqui na cidade de Santos, isso já é realidade, é gratuito. Quantas famílias recebem um medicamento gratuito? A matéria não deu esse número, né? Porque é algo novo que começou, assim, a família que recebe de 100% gratuito, isso eles deixaram claro. São moradores de rua, pessoas em total desamparo assim, financeiro, que têm zero condições. Os que não estão assim 100%, eles conseguem, pelo menos a grande maioria pago pelo governo, né? Por essa ONG, essa associação que se juntou aí com o governo, e aí a família paga só uma parte mínima. Então, de alguma forma, pelo menos eles ajudam, né? Eles recebem, a maior parte é paga pelo governo, por essa ONG, as famílias pagam só uma porcentagem e vai sendo analisado de acordo com a renda e tudo mais, né? Mas o que eu quero dizer é que aqui já é uma realidade, que a gente sabe dessa luta que está sendo para que isso seja aceito, que seja entendido e aceito, de que esse extrato faz diferença sim, né? E aqui em Santos isso já se tornou realidade, e a gente tem relatos de que sim, faz efeito e a diferença que isso trouxe. Então, eu quero trazer isso como uma esperança, né? Não desistam de lutar, porque se aqui chegou, vai chegar aí também, né? Uma hora isso vai se expandir. Por isso a gente está aqui, ó, Então, falando, falem, divulguem, multipliquem, mande coraçãozinho, compartilhe, grite para o mundo, que é para todo mundo ver, enxergar. Gente, se o autista adulto não tem nenhum outro acolhimento, né? Já falta para ele a educação, já falta para ele as terapias e tal, e tem essa possibilidade, achou-se essa fonte, esse remédio que é quase milagroso, cara, vamos lutar para isso. Vamos gritar para que isso passe no Congresso, para que isso seja aceito, para que isso seja visto. É como assim, pô, tu já não faz nada, a gente está pagando tributo, você não faz nada, deixa a gente então fazer do nosso jeito, a gente tem a ferramenta, só dá o ok aí para a gente poder usar. Não é isso, Ângela? a gente tem feito muito disso, mas isso seria tema para uma outra live, Não, só fiz porque eu aqui tenho muitas ressalvas. para vocês entenderem que, ó, estamos chegando, tá? Tem uma Eu luzinha lá. tenho muitas, eu tenho muitas ressalvas a essas matérias jornalísticas que dizem que agora nós já temos a cannabis pelo SUS. Isso não é fato. É Não, aqui não ilusão. é pelo SUS, tá? É uma ONG, é tipo uma ONG que conseguiu uma ajuda e é a ONG toda que está fazendo esse trabalho. Aí ela tem uma ajuda ali com a prefeitura, alguma coisa aqui muito local. Aqui eu só quis dar essa pincelada para dizer, gente, a esperança, né? Que se já está sendo feito um trabalho ainda que pequeno aqui, o que eu estou dizendo é que já tem uma luz no fim do túnel, né? Que a gente Hoje, não desiste. de concreto, com relação a tratamento alternativo com a cannabis, o que tem, inclusive, trazido muitos resultados positivos para as famílias,
para os pacientes com autismo e traz para a família, porque a partir do momento que o paciente regula, a família já começa a ter uma qualidade melhor de vida, né? Consegue dormir, né? Consegue fazer as suas necessidades fisiológicas. Sim, olha aí, que maravilha. Mãe não tem direito nem disso quando seu filho está em crise. Tomar um banho, pentear o cabelo, escovar os dentes, isso não tem preço. As pessoas me perguntam assim, Ângela, como você consegue falar sem chorar, sem se emocionar sobre isso? É porque eu ainda sangro por dentro e as lágrimas secaram. Porque todos os dias eu vejo matérias incríveis sobre o autismo, matérias incríveis sobre a cannabis medicinal, que a gente pensa assim, aquela mãezinha que está lá sozinha, abre a televisão e fala, agora eu vou conseguir. E na hora que ela tenta, ela percebe que aquilo era só no papel, era só uma propaganda. Muitas vezes você tem que provar miserabilidade para conseguir uma ajuda. Você tem que se humilhar, né? Humilhar por algo que é um direito seu. Detalhe, você tem que se humilhar, mendigar, ter muitas portas fechadas para que uma pequenininha se abra. E essa porta que se abriu é uma gota na chapa quente. Porque essa família já está destruída, né? A medicina canábica tem levado, inclusive, a gente tem tido o único caminho para você ter um acesso justo, igualitário e real é pelo judiciário, hoje no nosso país. Porque a sociedade é hipócrita, porque os profissionais são hipócritas e se vendem para a indústria farmacêutica. E as instituições associativas de cannabis medicinal funcionam na desobediência civil. Não existe no nosso país nenhuma lei que ampare um município a fornecer gratuitamente um medicamento à base de cannabis, se não houver muita conscientização, muita educação dessa região, desse município. Em Búzios, nós já estamos um pouquinho avançados. Em Santos, eu ainda não estou sabendo, vou pesquisar. Eu vi hoje, a notícia fresquinha, falaram hoje, no jornal de hoje, por isso que eu falei, hoje só falaram isso. Daí, então, assim... Em média, uns R$2.000 sairia o medicamento, né? Então, não é o nacional, é o importado. E se fosse para bancar, seria em média R$2.000. E aí essa ONG, a associação, enfim, conseguiu facilitar isso, fazer esse caminho para que chegue de forma ou 100% gratuita, dependendo da realidade da pessoa, ou pelo menos... Eu já posso, se é R$2.000 por paciente, isso é onerar a máquina pública. As nossas associações no Brasil, elas já produzem óleo de cannabis, que é uma medicina excelente, sim, não só para autismo, mas para epilepsia, Parkinson, Alzheimer, câncer, dor crônica, dentre tantas outras. As nossas associações produzem um óleo de qualidade, tem um compromisso com a melhoria contínua e oferecem em preços bem mais acessíveis, além de gerar emprego e não só fornecer o medicamento, mas também fornecer um conjunto de serviços que só a cannabis não resolve no autismo, tem que ter um conjunto de coisas, que se elas não estivessem em desobediência civil, a caminhada seria muito mais fácil. Tanto o uso da cannabis, hoje no nosso país, a produção, cultivo e produção individual, como
a associativa, ela está dentro da desobediência civil e depende do judiciário. O resto é óleo importado, que nem sempre traz benefícios, porque, não sei se você sabe, mas a cannabis, ela sai de fora do exterior como suplemento alimentar e entra aqui como medicamento, porque a substância é proibida. Então, a gente não está falando de suplemento. Quando eu digo tratamento alternativo, eu falo do tratamento fitoterápico, do tratamento com o óleo de cannabis full espectro, porque cada indivíduo é único e alguns precisam de mais CBD, outros mais THC. Então, fica muito difícil você conseguir atender os pacientes mediante esse protocolo aí de importação de óleo. Nós temos solo fértil, nós temos áreas incríveis para a produção da cannabis, e isso traria não só soluções para o autismo, mas para várias outras comorbidades e para o nosso país, inclusive economicamente. Então, o que não dá para entender, né, Ângela? Desculpa só cortando aqui brevemente, é que é tão surreal, porque assim, parece uma coisa que tão óbvia, né? Que o governo entendesse isso, que é assim, que se você resolver isso aqui, você vai resolver um monte de outras coisas, né? Inclusive no suporte financeiro do país, porque uma coisa leva a outra. Se essa mãe adoece, é mais alguém ali onerando de novo os cofres públicos. Então, eles será que não conseguem ver isso? Porque eles pensam em si, né, em ganhar dinheiro para si, e a gente vai para aquela questão política aí que não cabe aqui agora, mas É é uma sobre. É um, loucura. negócio, é um poço sem fundo, né? Quanto mais você cava, mais. Só que dentro disso tudo, nosso olhar aqui, né? Que não tem como entrar esse poço sem fundo agora, o nosso olhar aqui é dentro disso tudo. Tem seres humanos em sofrimento. Em sofrimento. Autistas, adultos, que não apenas ele, mas a sua família, o suporte em volta dele, sua mãe, sofre junto. São mães que apanham, mães que são mordidas, mães que entram em descompensação, entram em depressão, que vivem aprisionadas, que vivem amedrontadas, que sofrem porque às vezes Mães que cometem suicídio, que matam seus filhos e cometem suicídio. tem que amarrar o seu filho para ele não se machucar, e é um sofrimento para ela, porque ela sabe que de certa forma está o protegendo, mas é difícil para uma mãe ver que eu tive que ir lá e aprisionar, acorrentar meu filho. Gente, você é tão. Pensa você aí que é mãe, né? Que é mãe de uma criança que não tem essas necessidades. Como seria para você ver que você teve que amarrar seu filho? Isso parece tão criminoso, tão agressivo, mas isso é um cuidado, é um amor e é necessário. Sendo que não precisaria chegar nisso, né? Se eles tivessem todo o apoio, todo o suporte, todo o tratamento, isso seria diminuído, ele poderia viver de uma forma melhor. E é isso que a gente está clamando aqui, essas políticas, leis que não são cumpridas, que não têm fiscalização, que estão ali engavetadas, né? A gente está clamando por isso, tem essa PL aí que a gente está pedindo para que votem. A gente só volta lá na PL, está aqui o link no marco regulatório, entra lá, volta na PL. Tem um monte de leis engavetadas. A gente está falando de leis que já existem. Essa é a questão. A lei já existe, só não é cumprida, não tem fiscalização, porque ninguém se importa. Ninguém está nem aí, né? Agora é que está se fazendo esse movimento do autista, a criança autista, porque está no Você quer um livro. exemplo? Quer um exemplo? Sim, Nós temos a lei que estabelece, a lei da inclusão, que estabelece que todo PCD, toda criança autista ou com alguma síndrome, ela tem o direito à escola normal e ela precisa de um monitor o tempo todo lá, acompanhando ela. Qual é a escola que cumpre essa lei realmente? Dá para contar nos dedos de uma mão no país inteiro. sim. E as que não cumprem? Elas não cumprem por quê? Porque elas têm certeza da impunidade, elas têm certeza que essas leis não são fiscalizadas. Aí você vê movimentos de todos os tipos fazendo
fazendo apologia a essas leis, mas na hora que você manda uma demanda de uma mãe que está em total abandono, precisando de um exame dos rins, porque o filho dela tá com 18 anos, tá urinando sangue, tá tomando a cannabis medicinal, tem melhorado bastante com a cannabis, mas não tem nenhuma terapia, não tem nenhuma socialização, não tem absolutamente nada. Ela, o filho e o pai são autistas. Ela precisa de um exame de sangue na unidade básica de saúde, um exame de urina, ela fica 6 meses na fila. Aí você leva uma demanda dessa para um movimento que diz que faz e acontece, e que inclusive ajudou a fazer muitas leis, e nada acontece. Não, porque eles só querem Não botar existe o nome deles lá. denúncia, não existe denúncia, não existe apoio, não existe absolutamente humanidade. Porque falar é muito fácil, né? Realmente, agir como você fala é muito difícil. É difícil para mim. É um fator humano, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, como dizia minha avó, Exato. né? Então, assim, voltando lá, naquela aldeia inteira, a sociedade, ela não deixa de ser aldeia porque os seus membros querem ignorar essas situações. Ela continua sendo uma aldeia negligente, hipócrita e desumana. E o que pode mudar isso? Educação, amor, conscientização, falar menos e agir mais. Diria mais, e cobrar, né? Cobrar acho que o Rodrigo, o nome dele, colocou aqui, ó, estamos em ano de eleições municipais, é hora de escolher certo. Sim, é hora de escolher certo. Mas o que já foi escolhido está aí. A gente precisa cobrar desse que está aí. A gente tem as leis, elas precisam ser vigorosas, elas precisam existir na prática, essa fiscalização que a Ângela está dizendo. Denunciem. Tem canais para denunciar. Olha, essa escola aqui não está fazendo esse papel, não está cumprindo esse papel. Olha, esse profissional aqui, essa área da saúde não está. Denunciem. Usem os canais para fazer valer a sua voz, porque é lei. A lei já. Gente, a gente não está falando aqui que não existe lei, já existe a lei, né? Só que não está sendo cumprida, não tem fiscalização, ninguém denuncia e fica por isso mesmo, que cada um está no seu mundo, não é sobre meu filho, não vou denunciar. Então, de repente, você, mãe, está numa escola, está vendo que um autista está lá sofrendo bullying, tendo diversas situações, você está assistindo isso e está aqui, não é comigo, não vou nem me envolver. Às vezes essa mãe, que é a mãe desse autista, ela já não tem nem mais força para ir lá, para ir fazer essa denúncia, porque ou ela cuida desse filho, ou ela vai lá buscar, se humilhar, se rastejar por algo que é direito dela. Então você que está vendo, vai lá e denuncia. Fala, ó, eu estava na escola e vi que isso foi descumprido. Gente, a causa é sua também. É uma causa social, né? E voltando lá nessa questão da escola, na questão do autista adulto, que é o nosso foco aqui hoje, muitos autistas adultos, a gente tem relatos que os autistas, quando conseguem voltar, por exemplo, para a escola, a gente tem aí, aqui, não sei se aí tem o mesmo nome, aqui em Santos chama EJA, né, que é para o adulto que quer estudar, colocar os estudos em dias aí que ficou para trás. O autista tem direito. O EJA é para a pessoa adulta que quer estudar. Mas será que vai ter lugar para esse autista adulto lá? Ele vai ser encaixado ali? Ele vai ser incluído ali? Vão ter o tratamento adequado para ele? Não. Aí ele não quer ir, porque ele entra em vários surtos, em várias crises, porque ali ele é segregado, ali não tem o suporte adequado, não tem uma pessoa para estar acompanhando. Não tem como, gente, para a pessoa que já não tem dificuldades, já é difícil na fase adulta você acompanhar né, o que ficou lá atrás. Imagina alguém que já tem as limitações e ainda não tem o mínimo do suporte. E sofre humilhação, e sofre perseguição, e apanha, e tantas coisas que acontecem, e tá todo mundo vendo e ninguém fazendo Muitas nada. vezes a mãe é até diagnosticada Sim. A de própria escola louca.
denunciar, não é? A própria escola poderia denunciar, dizer, olha, sou de escola tal, e ali não estão cumprindo tal, deveria fazer isso. Né? Mas é sobre as pessoas não se envolverem, é como você disse, é só falar, é muito bonito, mas na prática não é comigo, não vou me envolver, não vou fazer nada, Em e a gente está 2000, falando... Ah, em pode falar. 2022, eu falei numa audiência, numa sessão especial no Senado, online, e eu falei por 3 minutos na sessão especial do Dia Mundial do Autismo, em abril de 2022. E lá eu convidei quem quisesse me procurar, eu estava no Senado. Eu convidei quem quisesse me procurar para que eu pudesse, para que eles pudessem se dedicar a uma. Ó, sabe aquelas pessoas que ficam na internet postando conteúdo de autismo e que tem influência? Então, com todo respeito, tá? Que tal gravar um dia sim, um dia não? Vai ter menos like, né? Mas 3 dias na semana, grava os seus vídeos e cumpre a sua. Porque é importante, é fundamental ter um canal de comunicação com o público. E 2 dias, visita uma família, passa uma manhã na casa de uma mãe, solo, autista, com um filho adulto, vai conhecer, calça o sapato dela por uma manhã. Eu fiz esse convite. Quantas pessoas me procuraram? Nenhuma. São autoridades. Em, em 2018, eu ganhei, em 2017, final de 2000, meados para final de 2017, eu ganhei um processo na justiça, uma liminar. Essa liminar estabelecia que o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro tinha 48 horas para fornecer tudo que eu precisava para minha filha em domicílio, já que não tinha hospital especializado para dar o tratamento que ela precisava, não tinha uma unidade básica de saúde, CAPS, capacitado para recebê-la e dar o atendimento dia que ela precisava. Então, eles teriam que me dar as terapias domiciliar, fono, fisioterapia, porque ela estava bem debilitada, clínica médica, neurologia, psiquiatria, psicologia, e medicação, e enfermeira. A multa era de R$ 5.000 por dia. Nunca foi cumprido. Minha filha morreu. Quando a minha filha faleceu, simplesmente eles arquivaram o processo. E assim, esses dias atrás, ó, isso é um exemplo do autismo, da cannabis medicinal. Esses dias atrás, a dona Cleusa Ladário, ela foi luta pelo filho Samuel, e ela planta cannabis, ela tinha autorização do judicial para plantar cannabis para o filho dela. O delegado entrou na casa dela, levou todas as flores do filho. O filho ficou sem medicamento. Ele precisava, ele dependia daquele medicamento para a vida. Eles entraram, levaram o Samuca para o conselho tutelar e o senhor Ricardo, porque a dona Cleusa não estava, o esposo da dona Cleusa, para a delegacia. Prendeu o senhor Ricardo. Vai fazer 30 dias que o Samuca faleceu. Nunca mais a gente conseguiu acertar a dose
e encontrar a medicação exata para o Samuca. Você sabe o que significa isso? Todos os dias, várias Janaínas e vários Samuels morrem pela negligência da saúde, da educação, do legislativo, do executivo e do judiciário. O marco regulatório do autismo, a gente tentou pensar, e a Edna e a Flávia, com muita propriedade, tentaram colocar todas essas lutas, todas as vivências que nós O pilar, né? O pilar psicológico, financeiro, alimentar. no grupo Encontro de Marias, todas as vivências que nós temos com os nossos filhos, no grupo Encontro de Marias, as questões de vulnerabilidade psicológica, mental, física e alimentar, financeira e alimentar, consequentemente, a gente tentou levar para o marco regulatório. E, aqui, para onde eu vou, eu levo essa bandeira. Porque, apesar disso não contemplar o marco regulatório, o direito à medicina canábica é um direito do autista também. Então, assim, é muito complexo, é muito abrangente, e o fato das famílias desses pacientes não se organizarem, não se unirem, deixar a vaidade de lado, deixar o orgulho de lado, no sentido de que nas relações humanas existem os desentendimentos, se unir e levantar essa bandeira e a sociedade apoiar, a voz do povo é a voz de Deus. Nós vamos salvar muitas vidas. O marco regulatório, outro dia eu falei sobre o marco regulatório para alguém que é bem ativista pelo autismo. Marco regulatório? Falei, é isso mesmo. PL 5.208/2023. Você é bem-vindo aqui. Venha conosco. Porque não se pode decidir nada sobre nós sem nós. Porque nós é que vivemos. Não queira pegar carona na nossa dor. Não é porque você tem um filho nível 1 que você vai lutar só pelo nível 1. Você tem que lutar por todas nós. Não é porque eu tenho um filho nível 3 que eu não vou lutar por algo que o meu filho nem vai usar. Mas o nível 1 vai. Então eu tenho que lutar. É a nossa união que vai fazer a diferença. É levantar essa bandeira com responsabilidade, humanidade e amor no coração. Menos vaidade, menos sensacionalismo. Realmente tem havido bastante carona, né? Como você falou. Infelizmente, né, o ser humano, boa parte, pelo menos, né, ou uma parte, é assim, né? Aproveita de um tudo. Se eu puder aparecer ali, se eu tiver como pôr meu nome ali, me encaixar ali. Então, ó, temos uma causa aqui agora, tá se falando sobre isso. Vou colocar meu nome nisso, vou dizer que estou interessado, que estou participando, para olharem para mim, para votarem em mim. Que bom! Ok, mas pelo menos Participa mesmo! faça de verdade, né? É o que você está dizendo aí. A pessoa às vezes só fala, vai lá, faz um videozinho e tal, mas e cadê sua participação ativa? Cadê você indo lá lutar? Cadê você indo visitar esse autista adulto, essa mãe que tem um autista adulto, dar um socorro para ela, perguntar se ela está precisando de alguma coisa, se você pode ajudar financeiramente, se você pode ajudar em alguma luta que ela esteja específica. Milhões de caminhos, como a gente tem falado aqui em todas as lives, né? E tantas pessoas que têm condições, artistas, pessoas que têm voz, né, que poderiam comprar essa luta, essa causa, mas é sobre, estamos falando aqui, ó, mas na prática, né, e quando tentam entrar, como você colocou aí com excelência essa fala, de lutarem, tentarem ajudar a entrar numa causa que eles não vivem, e aí querem resolver sem as pessoas que vivem isso estar participando disso, né? Vamos tomar aqui as decisões, vamos nós fazer as leis sem participar, sem ouvir o lado das pessoas que realmente vivem isso na prática, né? É, como é que eu posso resolver coisas que eu não entendo disso? Eu preciso sentar com a pessoa que vive isso, ouvir os relatos dela, saber, ouvir de perto, né?
Eu quero só dar um alô aqui Mais para uma pergunta, é isso que eu ia perguntar para você. Estevam. Carlinha está dizendo aqui, me ajude, pelo amor de Deus, estou passando fome com meu filho, estamos comendo o resto de comida do lixo. E aí depois ela pede aqui de novo mais para lá, me ajude, pelo amor de Deus, ela está repetindo aqui, né? Eu não sei qual é onde você está, qual a sua realidade, se você puder mandar depois uma mensagem aqui no direct, né, para a gente poder, o pessoal aqui do marco regulatório está entrando em contato, te colocar em algum grupo, porque não sabemos onde você está, para você também não estar se expondo aqui a algo que você não queira, manda um direct, tá? Para a gente conversar e ver de que forma podemos te ajudar. De repente tem alguém próximo a você, a gente consegue fazer algum movimento, ouvir o seu relato. A Edna está aqui presente, a Flávia, elas têm os grupos e podem te ouvir, tá bom? Acho que é Carlinha o nome dela, Estevam Carlinha, então imagino que seja Carlinha, Estevam seja o sobrenome. Mas siga lá, Ângela. Então, mas é disso que eu falo, é isso que nós precisamos. Esse projeto não é meu, não é seu, não é de ninguém, ele é nosso. Ele é de todos nós, independente se eu tenho autismo na minha família ou não, independente se a minha bandeira é outra. Você levanta, você é ativista e antirracista, ajude a gente. Você é ativista da cannabis medicinal? Nos ajude. Você é político e se sensibiliza com a causa do autismo? Nos ajude. Você que só quer, não tem nada para fazer, não tem como ajudar, vota. Exato. Curte a nossa página, segue o nosso Instagram, É o mínimo, né? comenta, compartilha. Vamos dar voz a esse projeto de lei, vamos dar voz a essas famílias que muitas vezes, sim, elas pegam comida do lixo, que muitas vezes, sim, não tem o que comer, que muitas vezes, sim, o filho desregula porque está com fome. Isso é rotina. Piedade com paixão, né? Piedade com paixão, o que a Ângela está dizendo aqui, né, gente? O contexto estamos falando de seres humanos, não é sobre uma bandeira, é muito diferente de ser uma bandeira, como ela trouxe aqui exemplos, né, do racismo, tem a causa da LGBT e a sigla toda que eu não sei de qual aqui, e tantas outras causas, né, e cannabis, e liberação e aborto, enfim, as causas diversas que se lutam aí, são causas ali particulares e tal, e que sim, a sociedade abraça, precisa acolher, as pessoas precisam ser inseridas, mas o que a gente está falando aqui são de seres humanos que têm uma necessidade que vem sabe, do cérebro dele. Essa pessoa, ela nasceu assim, ela não teve escolha, ela simplesmente nasceu assim, mas ela é um ser humano que precisa de amor, de acolhimento e tem direitos. Essa é a grande questão, né? A gente não está nem tá falando aqui sobre, olha, é sobre amor, é sobre essa pessoa tem direitos e não estão sendo cumpridos esses direitos. Então a gente precisa gritar para esses direitos ser cumprido. Se a gente vai para a rua bater panela por causa da homossexualidade, do racismo e tal, a gente tem que ir para a rua e falar, ó, tem um grupo aqui de gente morrendo. Tem um grupo aqui de gente passando fome, porque a lei não está sendo cumprida. Vamos bater panela, vamos. É isso que a gente está falando. Médicos, advogados, terapeutas, jornalistas, profissionais das grandes mídias. Sim. Olhem para a gente. Ferramentas, Façam uma olhem. matéria, denuncie. E não só matérias romantizando o autismo, que é muito legal, mas o autismo severo, o autismo nível 3, ninguém quer ver, mas precisa ver, Não quer. porque essas famílias estão segregadas. A Kátia está dizendo aqui, olhem por nós. Gente, o grito é especificamente esse. Vou reforçar aqui o marco regulatório, né? Como a Ângela colocou aqui, esse pilar que tá dentro do marco regulatório.
da questão do atendimento psicológico, financeiro, alimentar, tudo isso está dentro do marco regulatório. O mínimo que você pode fazer é votar nessa lei, tá aqui o link, você entra aqui no marco regulatório, tem o link, você leva segundos para votar na lei. Você pode seguir esse perfil, compartilhar esse perfil, enviar essa live para o máximo de números de pessoas que você puder, denunciar quando você vir casos de qualquer coisa que você veja que está infringindo a lei, que não está cumprindo a lei, você denuncia, ainda que não seja sobre você, que não seja na sua família, você presenciou, denuncie onde você souber que tem. Estou sabendo que essa escola aqui, ó, não estão aceitando crianças autistas, estão dando desculpa para denunciar essa escola. Ah, não é com seu filho, mas é uma lei sendo infringida, denuncie. Se você vir alguém descumprindo uma lei, assaltando, roubando, você não vai lá denunciar? É uma lei que está sendo cumprida. Se você não consegue pensar pelo lado do amor, pensa pelo lado da minha questão, da questão civil, social, moral, uma lei que está sendo descumprida. Se alguém ultrapassa ali o semáforo e atropela, você não vai denunciar, você não vai depor, se você for chamado para testemunhar, você não vai? Pensa na lei, então. Não quero, não tenho amor, empatia para dar. É uma lei que está sendo descumprida. Vou lutar por essa lei. Eu vi um caso aqui, vou denunciar. Tem uma mãe ali passando fome, tem uma mãe pegando comida do lixo. Por que ela está pegando comida do lixo? O que está acontecendo? Não, ela, no mínimo, não está recebendo o acolhimento que ela deveria. Então, eu vou denunciar. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Se eu tenho comida para dar, vou dar. O que eu não puder, eu vou pelo menos denunciar, vou chamar pessoas, vou fazer barulho para ajudar essa pessoa. Então, é sobre Vai isso que você pode fazer. vai na Secretaria de Serviço Social do seu município e fala, olha, pelo amor de Deus, vai lá e ajuda aquela família. Exato, exatamente. Porque Tem, a mãe, às vezes, não consegue sair para pedir ajuda. Porque exatamente ela não essa tem o que das deixar o filho. associações, né? Tem as associações, onde você mora, certamente, né? Praticamente todos os lugares têm associações que lutam pela causa. Vá lá, fale com o assistente social, ajude essa mãe. Tem mães que nem sabem os direitos todos que ela tem, ou os lugares, porque ela tem tanta coisa para pensar e de repente não está tão acessível a ela. Você vai e faz esse trâmite, faz esse caminho, fala para ela, em tal lugar tem, vou aí te buscar, vou te levar, ou vou lá nesse lugar avisar, ou tem uma mãe ali. Tem milhões de formas, né? De você dar ouvido, de você se importar, de você fazer parte. Então, o nosso grito aqui é sobre isso. Ó, tem alguém aqui entrou dizendo que tive diagnóstico tardio de TEA aos 42. Depois do diagnóstico da minha filha de 4, acho que é de 4 anos, não sei. Não tenho rede de apoio, estou tendo ideação suicida. Olha aí, me ajudem. Qual o nome da pessoa aqui? P. Silva Santos. Olha, com 42 anos ela veio ter esse diagnóstico, mas agora tem o diagnóstico, tem um problema e já tem uma outra demanda junto, que é a filha. E aí, o que que sobra para ela? Não tem força para lutar. Ela está aqui Não, e pedindo. detalhe, a gente já sabe que o convívio isso tem pesquisas que comprovam isso, que um autista, um cuidador de autista nível 3, a rotina dele é tão exaustiva que se compara a um soldado em campo de batalha na guerra. O grau de estresse é comparável. Então você para e pensa, como que essa mãe vai conseguir raciocinar? Sim, exato. Só você precisa ouvi-la, você precisa amá-la, assim como o nosso médico. Não se fala tanto em nome de Deus, até na política hoje em dia. É, Cadê esses políticos? E agora eu dou até pulinho, me dá até taquicardia. Cadê esses políticos que estão gritando, que estavam na Paulista, em nome de Deus, pela boa família, pelo Deus, pelo homem de bem? Cadê esses homens de bem? Já pensou se cada um visitasse uma família de autismo, levasse uma cesta básica, uma feirinha, uma horta, ao invés de ir lá para Paulista, sim. pedir anistia para determinados grupos que quebraram lá Brasília? Uhum. Olha que legal que seria. Faria um grande. Quanta alegria, quanto amor a gente ia distribuir. Com certeza. Com certeza. Desculpa, mas não tem como não falar sobre isso enquanto a gente vê mães sofrendo, morrendo. Minha filha morreu. É,
Não tem volta. Samuca morreu. O Tiago, da Cida, ficou sem mãe. E o que nos restou foi sermos simplesmente Marias, que não solta a mão uma da outra. Só isso. Porque não existe um olhar. Abandonadas juntas, a verdade é essa, estão juntas, mas totalmente abandonadas, né? Porque vocês não podem fazer nada além de se acolher, né? Porque as políticas públicas, Exatamente. É bem aquilo. A gente manda uma mensagem de manhã uma para outra para saber se está viva, se está bem. Aí a gente faz uma vaquinha, compra uma cesta básica, compra um remédio. Gente, nós queremos dignidade para essas famílias. dignidade, isso aí. Elas merecem, elas são cidadãs. E tem muitas que são preparadas para o mercado de trabalho. E o nosso país está perdendo profissionais capacitados, porque não tem rede de apoio, não tem, as leis do autismo não se cumprem. É advogadas, bibliotecárias, como um dia eu fiquei também em casa e abandonei minha profissão, empresárias, empreendedoras. Poderia estar gerando renda, emprego para o nosso país, não está precisando mais ficar pedindo, que são obrigadas a ficar dentro das suas casas, porque não tem o apoio das políticas públicas para dar as assistências básicas para os seus filhos. É isso, gente. Essa é a realidade do autismo adulto no nosso país. Não é aqui, essa live não é para fazer sensacionalismo e nem pedir algo que seja surreal. Aqui é realidade, é um grito de socorro, é um grito de realidade, é um informativo da realidade mínima. Isso aqui é o mínimo, tá? Vai muito além disso. É uma realidade mínima que a gente está tentando passar, né? Conscientizar a sociedade, para que não fique só no grupinho ali das pessoas que vivem o autismo, mas para que isso se expanda para a sociedade, comprar, abraçar essa causa, lutar por esses direitos, escolher a pessoa em quem você vai votar, cobrar daquela que está lá, mas não votei nela, mas ela não está lá, cobre dela, porque ela foi colocada ali pelo povo, ela está sendo paga para fazer o trabalho dela. Cobre das escolas, cobre da educação, vá nas associações, ajude uma mãe que está ali sofrendo, ajude da forma que você puder, ajude multiplicando essa informação, ajude votando na PL, ajude ligando para essa mãe, perguntando como você pode ajudar, se ela está precisando de alguma coisa, se ela está precisando, ela sempre vai estar precisando, o que ela está precisando e de que forma você pode ajudar, se é com uma cesta, se é fazendo uma vaquinha, sabe? Tem milhões de formas, pergunte como, e você assim vai poder pelo menos amenizar um impacto maior, né? A Gi está dizendo aqui, ó, eu hoje já estou adoecendo, muito cansativo ser cuidadora 24 horas. Pois é exatamente isso. É cuidadora, terapêutica, médica, enfermeira. Ela você deixa de ser muitas vezes até mãe, porque não sobra tempo para você vivenciar a maternidade, ser mulher, ser esposa, não sobra. Exato. Cada live que eu faço aqui é só, sabe, dor, né? E é tão. Pra gente que nem vive, né, o que vocês vivem, é tão. Não é desanimador a palavra, mas é tão. Você se sente tão impotente, né? Imagina quem vive dentro disso, sendo consumido por isso, e sendo não só apenas se sentindo impotente, mas num lugar de injustiça, né? De abandono total e injustiça, porque a verdade é essa, é uma injustiça, porque fazem-se bandeiras, levantam-se bandeiras, fazem-se barulho e vão atrás de coisas muitas vezes tão fúteis, né? Tão fúteis. Dão espaço para coisas do tipo, ai, fulano me traiu, e aqui não estamos apontando o dedo, mas falando a realidade, né? Abrem pautas e espaço na mídia para falar que, fulano está sofrendo porque fulaninho traiu. Gente, olha para isso aqui, isso daqui é vida, porque estamos falando de morte e vida, literalmente, morte e vida. E ainda assim, a vida dos nossos filhos importa. Os momentos de alegria que nós temos são muito bem valorizados. Se eu que tivesse que ser mãe 10 vezes eu escolheria a Janaína para ser minha filha.
Se a Kátia tivesse que ser mãe 10 vezes ela escolheria o André. Se Cleusa, e assim sucessivamente, Erlândia escolheria Tiago, Lilian escolheria Rafa, entendeu? Edna escolheria Rafa, Flávio escolheria Davi. Porque eles Porque têm um olhar cuida. que o mundo não tem, né? Essa é a verdade, o autista tem esse olhar inocente e puro que o mundo perdeu há muito tempo, né? Se você Então, visse a alegria que é o nosso grupo, e é isso que me mantém forte, né? Mesmo depois da partida da minha filha, a alegria que é cada conquista das nossas crianças, cada etapa vencida, cada luta. Mas a gente fala de luta, sim, para conseguir um exame. A gente fala de luta para conseguir um remédio. A gente fala de luta para conseguir uma escola, uma terapia. Cada vitória é de todas nós. E cada vez que uma mãe perde um filho, todas nós perdemos também. falta essa compaixão, esse amor, essa empatia, fora os suportes todos, né? Falta isso para a sociedade de um modo geral. Mas eu quero finalizar aqui, né? Indo para o encerramento, para daqui a pouco eles não se derrubam aqui, porque já está excedendo o horário, mas eu quero fechar com essa fala que a Ângela trouxe, porque eu vejo muitas críticas, né, das pessoas que não vivem essa realidade, obviamente, e falar, essas mães, né, falam, reclamam e olham como se fosse um arrependimento, um sofrimento, como se elas não amassem os filhos, né? E, gente, pelo amor de Deus, isso é tão cruel quem tem uma fala dessa, porque eu vejo mães que têm filhos saudáveis. A grande realidade é que as mães de hoje, né, as mães da nova geração, não conseguem amamentar o filho porque o meu peito rachou, tá doendo, então é demais para mim. Aí eu escolhi e vou dar uma mamadeira, é sobre isso, né? Minimamente, para falar assim, o mínimo. E aí, dessas mães, ninguém fala porque é bonito agora a rede de apoio, o pai tem que andar junto, né? Essa realidade que o mundo está vivendo hoje. Mas aí se sentem no direito de culpar e acusar e apontar o dedo para uma mãe que está dizendo: eu não estou suportando essa carga. E a carga não é o filho, mas é o pacote que vem com isso, que não deveria ter essa carga se o governo, se a sociedade fizesse o papel deles. É sobre isso que a gente está dizendo. Não era para ser carga, não seria carga. Porque essa criança, ou esse adulto autista, ele tem nele um olhar, um amor, uma ternura, uma coisa que ninguém mais tem. Era para essa mãe viver com esse filho num mundo muito melhor do que ela vive hoje. Só que por que não vive? Não é porque esse filho é um fardo, é porque a sociedade, tudo em torno dele, as leis, o descumprimento das leis, fazem com que isso fique pesado. Com que a realidade desse filho se torne um peso para ele, para o sofrimento dele e, por consequência, atinja essa mãe. Então, você que adora aí acolher as mães que sofrem por coisas que são naturais da vida, fazem parte da vida de qualquer ser humano, você levanta essas bandeiras, olha para essa mãe que tem um filho que precisa de apoio, que tem direitos e não estão sendo cumpridos, você ainda sente no direito de ir lá e apontar o dedo, de acusar, de falar, olha, que horror, que escândalo que aquele filho está fazendo, e essa mãe, cadê que não vai fazer nada? Isso é desumano. Isso é desumano. E vou dizer mais, como a Ângela falou aqui, né, sobre o povo lá que fala de Deus e tudo, mas esse Deus que falam lá, que é amor, ele é amor, sim. Mas Deus é justiça. Então pega essa deixa aí. Deus é justiça. Quem planta, colhe. E colhe aqui nessa vida. Então, tem um texto, que eu não vou pregar aqui porque não é sobre isso, mas tem um texto na Bíblia que diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem, que pode fazer o bem e deixa de fazer, ele vai pagar por isso. É sobre isso. Eu, você, todo mundo que pode fazer o bem, que sabe como fazer, que tem caminhos para fazer, minimamente compartilhar, curtir e tal, e deixa de fazer, você fecha os olhos para isso, você vai pagar por isso, ainda aqui nessa vida. Isso não é ameaça, não é peso, isso é realidade. Realidade. O que hoje para você não te toca, não é sua causa, você vai chegar um dia que você vai viver uma causa que você gostaria que olhassem para você e você vai sentir esse lugar de solidão que essas mães sentem, esse abandono, esse desamparo. Porque o que é pequeno para você, não necessariamente é pequeno para o outro. De repente, você pode vir a sofrer uma batalha, uma causa pessoal,
que para essa mãe que lida com a causa de um autismo, não é nada, mas para você vai doer muito mais. E aí você vai querer que olhem para isso. É sobre isso. Certo, Ângela? Queria que você É, fizesse as é a considerações empatia, é a empatia, é o olhar independente de qual religião você seja, mas é o olhar humano, o olhar de amor, finais. né? A escuta, é o dedinho que você pode curtir, que você pode compartilhar. Aqui, ó, Então, na live aqui, ó, tem mães, aqui não dá para falar de todos, mas é, tem mães aqui pedindo socorro, com ideação suicida, passando fome. Vê esse perfil dessa pessoa, já clica aqui, manda uma mensagem, onde você está, como eu posso lhe ajudar? Aqui mesmo você já pode executar isso daí. exatamente, é votar lá no marco regulatório e exercer aquilo que é mais precioso, que é a vida. Exercer o direito de vida desses cidadãos, dessas pessoas, que uma vez o autismo regulado, conviver com o autismo, para mim, sempre foi uma vida abençoada, É, eu acredito. né? Então, é sobre isso, é sobre as estatísticas. Se de cada 36 crianças que hoje nascem, uma é autista, gente, vai chegar uma hora que só vai ter autista no planeta Terra. Pois E é, esse autista serão os nossos netos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos. pois E o que, é. que a gente quer para eles, para a futura geração? Quanta coisa boa nossos ancestrais deixaram para a gente, que a gente desfruta hoje. É a nossa vez, é a vez da gente fazer a nossa parte enquanto seres humanos e cidadãos. Você quer um mundo melhor, seja você parte desse mundo melhor, comece por você, né? Vai lá, planta uma sementinha, e é a sua parte, e mantenha regando essa sementinha. Você quer um mundo melhor? Faça você esse mundo ser melhor, né? Dê o seu passo, faça parte dessa mudança. É Vem sobre com isso. a gente, vem para o encontro de Marias, vem para a inflorescência, vem para acolher Macaé, vem para Abrace, vem para os AMAs, para as APAES dos seus municípios. Olha, eu quero agradecer a todas as associações que por onde eu passei deixam as portas abertas para mim. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes. Quero agradecer a todas as Marias que me fazem, faz com que eu me sinta viva todos os dias e, e consiga enxergar a minha insignificância, mas me dá coragem para lutar e nunca desistir. Muito obrigada mesmo a todos vocês que convivem comigo e que estão aqui presentes. Ângela, eu vou só discordar de você nesse finalzinho aí, quando você diz da sua insignificância. Você é tudo menos isso. É o valor que você tem, como tem um texto na Bíblia que diz que é o valor que excede ao de finas joias, é o valor que você tem. Porque você viveu a sua dor, viveu um luto, teve perdas e podia facilmente falar: lutei, perdi minha filha, ninguém olhou para mim, ninguém me ajudou, agora quem quiser que viva a sua dor, que a minha dor eu já vivi. Mas você está fazendo da sua dor ferramenta para ajudar pessoas que continuam lutando. Se isso é insignificante, eu não consigo achar que nome dá para isso, né? O seu valor é grande e tem milhões de outras Ângelas. Eu quero, em nome de toda a comunidade aí, agradecer a sua vida, louvar a Deus pela sua vida, pela força que Ele te deu, que eu sei que não vem de você. Se dependesse da sua força mesmo, você teria se prostrado. Mas Deus tem esse olhar sobre você, tem te dado força, tem te usado como instrumento, como voz, como ferramenta. Entenda isso, você é ferramenta de Deus, instrumento de Deus nessa terra, para ser voz, para ajudar essas mães. Nada acontece por um acaso, Deus iluminou sua vida com essa filha, permitiu os processos que você viveu e agora você tem voz, você tem força, você tem amor para compartilhar, para multiplicar, para acolher. E essas mães se sentem acolhidas por você porque elas sabem que você entende o que elas estão vivendo. Então, o seu acolhimento é sincero, é verdadeiro, é real e elas sentem isso. Então, você é um instrumento de Deus, é tudo menos insignificante. Você tem um valor que excede o de finas joias.
Então, parabéns para você. Que Deus continue te dando Gratidão. ânimo. Instrumento, instrumento eu peço todas as noites para ser. Sim, você já é. Você é, com toda certeza, você é esse instrumento. Todas as mães aqui eu tenho certeza que concordam comigo. E que Deus continue lhe dando força para você, cada manhã, levantar com força para continuar sendo esse instrumento, essa referência, como colocou aqui, ó, a verdade, Ângela é nossa referência e é, de Coisa fato. linda. Deus lhe trouxe para esse lugar, então aceite isso, é um presente que Deus lhe deu, né? É ter essa força para poder ser esse instrumento, continue sendo. E todas as mães que estão aqui, que estão no seu lugar, no sofrimento, estão aí, todas as suas demandas, nosso desejo é que o quanto antes vocês sejam vistas, a causa de vocês ganhe força, se multiplique o número de pessoas lutando essa causa, que a sociedade desperte, acorde. Eu tenho real esperança de que esse dia vai chegar, está chegando, e nós vamos sim ter esse acolhimento para o autista desde a sua infância, fase adulta, e que essas mães recebam suporte, né? As mães que estão aqui pedindo socorro, mande um direct para que as meninas aqui do Instituto, tudo te dê esse acolhimento, também para os lugares onde você está aí, que elas souberem de alguém que possa lhe ajudar. Não deixe de mandar um direct para a gente conseguir entrar em contato com você. E obrigada por todo mundo que esteve aqui presente, você que vai compartilhar, você que já compartilhou. Obrigada, Égina, obrigada, Flávia, obrigada, Ângela, obrigada por me darem essa oportunidade de participar disso minimamente e que Deus abençoe a vida de vocês, que dê saúde, que dê força, que dê energia e que dê todo amparo para os filhos de vocês, que dê amparo e vou pedir mais algo a Deus, assim, que dê à família de vocês, as pessoas em volta de vocês, este olhar, aquele olhar, sabe, quando você está ali lá, no, Gratidão. sentindo aquele vazio ali dentro, e os seus familiares tenham esse olhar e leve essa porçãozinha de amor, de quentinho para o coração de vocês, para que vocês tenham força diariamente. Obrigada. Um mais um é sempre mais que dois. Com toda certeza. Gente, compartilhe, vote no marco regulatório, vai lá, entra na lei, na PL, vote, compartilhe essa live, mande para o máximo de pessoas se puder, abraça essa causa. Vem gritar com a gente, vem lutar com a gente, vem dar voz para a gente. Que Deus Vem, abençoe, né? Vem, todo mundo. Deus abençoe, Ângela, a sua vida. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, cada mãe, cada pai, cada representante, os institutos todos que estiveram aqui presentes. E até a próxima, né? Deus permitir, a gente vai estar aqui continuando, lutando por essa causa e vamos fazer muito barulho, sim. Boa sim. noite, bom descanso, Ângela. Deus continue te Boa usando. noite. Gratidão imensa. Beijo. Tchau, gente.